O pior momento da tua vida pode ter sido a maior manifestação da bondade de Deus e não de abandono. É sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo. Vem com a gente, 7 minutos com Deus, você vai ser muito abençoado. É exatamente isso. O pior momento da tua vida pode ter sido a maior manifestação da bondade, da misericórdia de Deus, e não manifestação de abandono. Ah, Deus não se importou, Deus me abandonou, por que isso aconteceu? Nós precisamos compreender porque, sim, tantas coisas acontecem que estão longe da nossa percepção. Tantas coisas acontecem, aliás, no nosso dia a dia mesmo, e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar os livramentos de Deus. A gente às vezes está tão concentrado em reclamar da vida, que coisas não acontecem, que nós desejávamos e não aconteceu, que nós queríamos e não tivemos. E a gente fica assim, e reclama tanto da vida. Se ainda estamos vivos, é porque Deus está permitindo que estejamos vivos, não é? E enquanto Deus permitir que nós sejamos vivos, Ele vai nos livrando, Ele vai nos dando certos livramentos. Eu lembro uma coisa assim, uma coisa simples, mas que me marcou lá quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, por exemplo. Nós estávamos indo para fazer uma viagem para determinada cidade, uma viagem que geralmente levaria umas quase 3 horas, 2 horas e meia a 3 horas, e na época eu tinha um Fusquinha, ano 64, e de repente, no meio da estrada, o carro parou, do nada, assim, parou, o motor parou, né? Do nada, parou de funcionar, estamos lá, está lá acelerando, o motor parou de funcionar. Jogamos o carro no acostamento, a gente saiu, eu na época, né, o meu falecido sogro, e vamos olhar o que está acontecendo no motor. Abrimos o motor, olhamos daqui, né, todo mundo é mecânico de Fusca, né? E nós éramos um pouco mecânicos de Fusca. Então olhamos tudo aquilo que poderia ser. Tudo aquilo que geralmente pode ser um defeito em um Fusca que poderia fazer isso. E estava tudo correto. Olhamos aqui, está certo, ele está certo. Não mexemos nada, só olhamos, tudo adequado. E agora? Aí entramos no carro, eu liguei, o carro pegou normalmente. Pegou de primeira e prosseguimos a viagem. Não deu mais defeito nenhum. O único problema que ele deu foi aquele, e não era um problema porque o carro voltou a funcionar sem que a gente fizesse absolutamente nada. E naquele mesmo momento, apesar de ter ali meus 20 anos de idade, 21 talvez, eu refleti e falei, talvez Deus tenha nos feito parar, nos forçado a parar, para nos livrar de um acidente ali na frente. De repente, de uma carreta passar por cima da gente, a gente entrar na traseira de um caminhão ou qualquer outra situação de morte, porque o problema que o carro deu foi totalmente inexplicável e só nos atrasou um pouquinho, e exatamente é isso, a gente não percebe. A gente vai dar chute no pneu do carro, vai dar soco no capô, eu não fiz nada disso, tá? Mas às vezes vai fazer isso, a gente vai dar soco no capô do carro, vai dar chute no pneu do carro, vai xingar, e a gente não sabe que às vezes aquele problema é um problema menor para nos livrar de um problema maior. Então por isso que eu digo para você que o pior momento da tua vida pode ter sido a maior manifestação da bondade de Deus. E isso a gente vai entender quando a gente vai ver a situação de José. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar um versículo, que é o versículo 23, aliás, versículos 23 e 24 de Gênesis 37. Vamos ler aí, ó. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Os irmãos de José, filho de Jacó, que nós costumamos chamar de José do Egito, tinham tanta raiva, tanta inveja dele, e um dia que ele chegou próximo aos seus irmãos e eles pegaram José e jogaram José em um poço, porque eles queriam realmente matar o seu irmão. Então aquele parecia ser o pior momento da vida de José. Mas o que acontece? O poço estava vazio. Então, tá entendendo o que eu estou falando? Então aquele era um momento de morte, como se Deus o tivesse abandonado. Mas o poço estava vazio. Porque o poço estava vazio, José permaneceu vivo. Se o poço estivesse com água, José morreria naquele momento. Então às vezes estamos lançados ao fundo de um poço, mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele esvazia o poço só para que a gente permaneça vivo. Não nos livra do poço, mas Deus esvazia o poço para que a gente permaneça vivo. A gente está ali xingando, né?
Então, assim, precisamos ser mais gratos a Deus e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, encare cada dia da tua vida como um grande livramento de Deus. Ah, mas aconteceu tal e tal coisa. Glorifica a Deus, dê graças a Deus pelo que aconteceu. Eu sei que às vezes é difícil dar graças a Deus quando você está caindo em um poço. Melhor, quando você está sendo lançado pelos seus próprios irmãos em um poço. Eu sei que é difícil às vezes dar graças a Deus, não é? Mas poderia ser muito pior. Você poderia estar sendo jogado em um poço cheio de água e morrer afogado. Se Deus não permitiu que você morresse, é porque Ele tem muito para fazer ainda na tua vida. Então dê graças a Deus que você está caindo em um poço seco. Consegue compreender? Então nós vivemos e passamos por situações nessa vida que a nossa vontade realmente é reclamar, é murmurar, é ficar deprimido, chateado. Ah, por que isso? Por que não deu certo? Por que aconteceu aquilo? E o que a gente não sabe é que Deus está cuidando da gente em meio às dificuldades que nós enfrentamos. E não o contrário. Não é sinal de abandono, é sinal de cuidado. Finalizo dizendo o que está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é um segredo para você ser uma pessoa feliz e vitoriosa. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, clique em inscrever-se. Se você não deixou o gostei, deixe o gostei, clique em gostei. Por favor, nos ajude. É assim que o nosso vídeo vai alcançar mais pessoas. Então, por favor, não é por vaidade, é que assim você vai ajudar o nosso vídeo, ou melhor, o nosso canal a crescer, tá? Então não sai desse vídeo sem deixar o gostei aí, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.